E o Abel falou sobre esse Palmeiras e Flamengo depois do jogo contra o Inter. Nós temos a sonora, vamos ouvir o Abel falando sobre Palmeiras e Flamengo. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos, não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu, portanto é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos. E o que chamou mais atenção nessa declaração foi essa parte, né, dele falar de um orçamento 3, 4 vezes maior do que o Palmeiras, né, que o Flamengo tem um orçamento 3, 4 vezes maior que o Palmeiras. Os dois times investem bastante, né? O Palmeiras também tem uma grande capacidade financeira. Você vê essa diferença, Vamp, de grana, de elenco, de alguém vai ter que ser mais rico do que o outro em alguma modalidade, alguma empresa. Mas isso não quer dizer que você não tenha a chance de competir, né? Sim. Você vê a Premier League, você vê aí a Liga dos Campeões, né? Nem todos os times que são mais ricos chegam à final. Sim. Ou é sinônimo levando a título, porque as outras agremiações também têm condições financeiramente. A gente, por exemplo, o Chelsea é um time que compra todo mundo. Hoje não está nem entre os 6. Mas há 3, 4 anos atrás ele disputou uma final de Liga dos Campeões. Sim. E ganhou do Manchester City. Foi. Do Guardiola. Né? Tem condições, sim, são duas equipes bem administradas. Lógico, o orçamento do Flamengo é maior, de televisão, torcida, tudo. Tem mais torcida. O Manchester United é o mais rico da Inglaterra. Olha lá a draga que está passando. Não é só orçamento, é organização também. Sim. Quando é organizado, dá para competir. Mauro, o que você achou dessa declaração? O Flamengo, claro, tem um enorme poder de investimento, né? Mas o Palmeiras não é uma zebra diante do Flamengo, né? Primeiro, eu acho que essa aí é uma velha tática que o Vanderlei Luxemburgo já utilizava nos anos 90 com maestria. E o Vamp jogava com o Vanderlei em determinada época. Ou seja, quando o meu time perde, eu falo de outro assunto. Esse assunto não tem nada a ver, né? Até porque o próprio Rodrigo Marques lá no UOL publicou ontem um texto falando, comparando os percentuais, né, de faturamento, investimento. De fato, o Flamengo fatura mais e investe mais, mas não é 3, 4 vezes mais. E essa questão de jogadores prontos, vamos lá, Gustavo Gomes, veio da onde? Milan. Né? Zé Rafael era destaque do Bahia, desejado por vários clubes do Brasil, foi para o Palmeiras. Quem tem Marcos Rocha e Mike, os dois vieram de Minas, do Cruzeiro e do Atlético. Quem tem no Brasil 2 laterais? Bons laterais. Usa até os dois juntos em alguns momentos. Né? Piquerez da seleção do Uruguai. O Flaco Lopes foi jogador de 10 milhões de dólares. O Aníbal Moreno, 7 milhões de dólares. Um era do Lanús, o outro era do Racing. O Dudu dispensa apresentações. O Endrick é jogador do Real Madrid, vendido, revelado no clube, mas é uma estrela. Precoce, mas é uma estrela. Né? O Rony, um jogador histórico do clube, os gols que já marcou, em Libertadores especialmente. Né? E veio do Atlético Paranaense. Já veio um jogador pronto. É um jogador que veio de lá com 15 anos. Quem mais? Murilo. O Murilo. Marcelo Veiga, Rafael Veiga, perdão. Murilo veio da Rússia. O Veiga veio novinho, mas é um... O Everton. O elenco do Palmeiras é muito bom, pô. E é um elenco caro. Experiente. Os jogadores são muito bem pagos, inclusive. O Palmeiras tem uma folha de pagamento alta porque se empenha na manutenção dos seus atletas. Então, eu acho que o assunto importante aí seria por que o Palmeiras perdeu para o Internacional. Porque fala-se muito de Barueri, mas qual o problema de Barueri? Barueri não é no Rio Grande do Sul, Barueri é em São Paulo. A distância do Allianz Parque para o estádio de Barueri é muito parecida com a distância do Pacaembu, onde o Corinthians sempre jogou, para Itaquera. E a torcida do Corinthians, desde o início, lota Itaquera. Então, por que os palmeirenses não lotam o Barueri? Alguém tem que entender por quê. Porque é longe. É longe dependendo de onde você mora, amigo.
Tem palmeirense em toda parte. Não tem palmeirense em Barueri, Alphaville, não tem ninguém, até perto do estádio? Tem. Alguma coisa está errada. É o preço do ingresso, ou sei lá o quê. Cabe ao Palmeiras entender por que ele não consegue lotar aquele estádio. Porque o Palmeiras tem muita torcida, inclusive na região de Barueri. Não é isso? Ali tem Osasco, Carapicuíba. Exatamente, tem várias cidades vizinhas ali. Talvez o ingresso seja impraticável para aquela população. Porque o ingresso caro no Allianz Parque atrai um torcedor de maior poder aquisitivo que, pelo jeito, né, não se dispõe a sair com o seu carro, de ônibus, de trem, de metrô, cavalo, bicicleta, sei lá, patinete, para ir até Barueri. Então você tem públicos pequenos para o potencial que tem o Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras é muito grande. Então eu acho que o Palmeiras deveria reclamar menos desse acordo e reclamar menos do estádio e procurar entender por que ele não está conseguindo lotar esse estádio. Porque potencial para isso, obviamente, existe. Nós estamos falando do Juventus, que vai encher o seu estádio na Moca, né? Faz 100 anos agora. Exato. No jogo de domingo de manhã. Nossa, né? Juve, professor. Porque o Juventus é um clube de bairro, muita gente nem torce para o Juventus, na verdade, mas mora no bairro, gosta do clube, tem carinho, vai lá assistir domingo de manhã, é um programa super legal, né? Pega o canolizão lá. Exato. Se o Juventus sai dali da Moca para jogar em Barueri, ninguém vai. Mas o Palmeiras tem torcida em toda parte. Então, eu acho que o principal ponto que não é discutido é esse. E imagino que o que incomoda mais seja isso, o estádio um pouco mais frio, a torcida menor número, né? Porque se o gramado está bom, então, qual é o problema? Porque o gramado não pode ser. O Palmeiras joga um gramado natural quase a metade do campeonato, porque ele joga como visitante. E tirando o Botafogo e Atlético, né? São 17 jogos. Então, exato. Então você tem aí gramado. 17 partidas em gramado natural no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores também, quando sai. Então não deve ser esse o problema, jogar Barueri por causa do campo. Se o campo está bom, beleza, dá para jogar. Claro que dá para jogar. Não é um time de gramado artificial, é um time que joga nos dois gramados. Por isso é campeão tantas vezes. Então, acho que a grande questão é essa. Eu entendo que o técnico fique incomodado, porque é ruim sair do seu ambiente ali, mas aí, de novo, a gente vai ficar aqui repetindo eternamente. O Palmeiras ganhou um estádio, gente, fez um acordo maravilhoso. Agora, não dá para você ganhar um estádio que mudou o patamar do clube, não só no futebol, do clube também, um prédio administrativo, um prédio de quadras. O sócio do Palmeiras hoje ele tem mais opções e conforto, que o clube era um e agora é outro. E o Palmeiras não botou dinheiro. Então, assim, tem um preço isso. O preço é o quê? Você tem um sócio no estádio por 30 anos. Ainda faltam 20 anos e alguns meses, não é isso? Que foi inaugurado no final de 2014. Então, vai ter que conviver com isso. Quando era o Pacaembu, não havia tanta reclamação. Porque sair do Pacaembu não era tão incômodo, né? Pela proximidade. Mas o Palmeiras tem torcida em toda parte. Então, por que não lota Barueri? Eu acho que esse é o mistério. Talvez seja melhor praticar lá em Barueri preços mais módicos, criar facilidade para o sócio torcedor. Você quer da modalidade digital, não paga. Ou você aqui tem uma pessoa, você vai de graça, paga o ingresso de um colega. Para encher o estádio. Aí cabe aos dirigentes encontrarem uma maneira. Eu não consigo entender o Palmeiras não encher aquele estádio. E eu não consigo entender por que entendem que é um problema tão acentuado, tão grande o número de torcedores. Nesse caso do Palmeiras. Eu já falei isso sobre ontem, mas o tema voltou aqui. Eu queria só reforçar. O Palmeiras tem uma casa titular que recebe 40 mil torcedores e tem o privilégio de ter uma casa reserva. Outros clubes que por algum motivo não podem jogar ficam aí batendo de porta em porta para arranjar um cantinho para poder jogar. Às vezes tem que jogar fora do estado, vende o mando não sei para onde, mas o Palmeiras tem o privilégio de ter uma casa reserva, fixa, local fixo. E não é um estádio qualquer não, viu? O estádio é bonito lá. E outra coisa importante, o Palmeiras já superou nessas caminhadas recentes aqui, superou inúmeros obstáculos, jogou virando o jogo, jogou com jogadores a menos, foi prejudicado por arbitragem, também beneficiado, mas foi prejudicado por arbitragem, jogou chuva, sol, altitude. O Palmeiras é um time testado na dificuldade. E aí sempre se pega quando tem que jogar em Barueri, dizendo que é menos energia, é menos bumbum. Estamos acostumados com 40 mil bumbuns e lá tem 15 mil. Ganhou a Copa do Brasil em 2012. Então, essa desculpa não cola. Para mim, não cola. Eu acho até que tem alguém que entende que é realmente algo sensível, que faz com que o time pare de jogar. Sente falta de jogador. Oh, meu Deus, só 15 mil. Eu só me motivo com 40 mil. Ah, para com isso.
Ontem eu falei sobre isso, estou reafirmando aqui porque o assunto voltou à mesa. Eu acho, encontra outra desculpa. O time não jogou bem, quer xingar o árbitro, porque virou padrão. Todo mundo tem que xingar árbitro, senão é chamado de frouxo. Então, tá bom, quer xingar árbitro, pode xingar. Agora, falar que é do estádio, eu repito, primeiro que vai ter que cumprir um contrato, que foi assinado e vai ser assim. Segundo que é um privilégio. Eu não vejo, o Flamengo é ricão. Ele também tem as suas dificuldades, tem que jogar, teve que jogar não sei aonde, não é verdade? Certo? E os outros, o Santos aí ficou pedindo, ajoelhado, um estádio emprestado. E o Palmeiras tem o privilégio de ter uma casa reserva, com um caseiro lá. Sabe aquela casa de campo? De caseiro lá, o cara, atenção, o dono vem aí, vamos limpar, porque eles vão chegar. É assim que funciona e o Palmeiras reclama disso. E outra coisa, o dono da casa reserva é a presidente do clube. Quer dizer, na minha cabeça, eu sei que eu pego só no tranco, mas fica difícil de eu entender. Eu sou solidário a você. E detalhe, 28.365 foi o público de Palmeiras 3, Liverpool 1, agora na estreia do Palmeiras em casa pela Libertadores da América. Isso significa 12, 13 mil ingressos sobrando, né? Em tese, contar os camarotes e tudo, né? Pelo menos isso aí, uns 13 mil ingressos que poderiam ser vendidos e não foram vendidos. Ou seja, tem um problema aí de preço, acho eu, né? Você acha que não tem 40 mil palmeirenses dispostos a ver o Palmeiras na Libertadores? Tem milhões de palmeirenses que querem ver o Palmeiras. Só que não dá para passar na porta do estádio, gente, que o ingresso é muito caro. E você aqui no Brasil agora tem um negócio de sócio-torcedor que o cara, além de pagar luz, gás, telefone, aluguel, condomínio, IPVA, se ele tiver automóvel, moto, tudo, o cara tem que pagar também o sócio-torcedor. O cara não é obrigado a ter mais, sabe? Então, tudo bem, o sócio tem privilégio. Mas se você tem um jogo com uma demanda menor, tem que haver o entendimento de que o preço vai baixar para você trazer quem não é sócio, até, quem sabe convencer esse cara a ser sócio. Pô, o preço tá barato, vou aproveitar, uma chance de ver o jogo do Palmeiras, vou levar meu filho. Aí vai lá, o garoto se amarra e tudo, pô, pai, faz um esforço, mas é caro, filho, pô, mas olha que legal, a gente vai ver o Palmeiras jogar no estádio, se a gente pagar, de vez em quando a gente consegue vir, de repente o cara até faz o esforço, gente, que são, para usar parodiando o Tite, né, prioridades na vida. Sim. Prioridade do cara não é pagar o sócio torcedor, mas se ele for e achar aquilo muito legal, de repente ele corta uma outra despesa para ir. Isso deveria ser a tônica dos clubes de futebol, não é só o Palmeiras, não. Tem um problema de preço. Palmeiras não jogar com o estádio lotado, um estádio para 40 mil lugares na Libertadores, também é um negócio. Isso aqui foi discutido na época também. Ele falou da questão do público a quem. Mas aí eu acho que a diretoria tem que tentar entender o que está acontecendo. O Flamengo jogou com o São Paulo agora também com 40 e poucos mil. Tem um problema de preço ali. Flamengo e São Paulo tem potencial para 65 mil pessoas, que é o máximo. O primeiro jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, né? Agora, olha que ponto em comum, Pepe. Esse jogo aqui do Palmeiras, o preço do ingresso o preço médio do ingresso foi de R$ 99,01, quase R$100. Nova Iguaçu e Flamengo também foi. Ali eu não sei quem deu o preço, foi o Nova Iguaçu, o Flamengo comandou o Nova Iguaçu. A mesma coisa. Você põe um preço médio de R$100, se não for uma grande decisão, você não vai atrair tanta gente. É muito caro, gente. R$100 só para o cara entrar. E assim, o cara é sócio torcedor e está pagando uma fortuna ainda, porque compra o ingresso. Enfim. E nesse jogo de Libertadores, esse jogo aconteceu 3 dias depois da final do Campeonato Paulista, foi mais caro ainda. Nossa. Então o cara já pagou lá. Para ir no domingo, para depois voltar. Isso, mas não tem os outros que não foram, né? Sim. É isso que eu falo. O time não tem 30 mil torcedores, 40 mil, o time tem milhões de torcedores. Então foram 40 mil pessoas no domingo. Por que não tem outras 40 mil para ir no outro jogo, já que esse cara não tem dinheiro para os 2 jogos? Por quê? Porque é caro. Não dá para esse cara ir 2 vezes nem para o outro, e uma vez. Só esses 28 mil conseguem ir com frequência. Então tem um problema de preço, gente. Enfim. E outro assunto, licitação do Maracanã, né? Um assunto que está já rolando há algum tempo. O consórcio Maracanã para Todos, formado pela W Torre e pelo Vasco, entrou com recurso no processo de licitação do Maracanã. A dupla alega, mais uma vez, irregularidades no processo de concorrência pública pela operação e exploração por 20 anos do complexo Maracanã e benefício ao consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense. O consórcio Maracanã para Todos, de Vasco e W Torre, considera que a comissão especial de licitação formada pelo governo do estado usou de critérios subjetivos não previstos no edital de licitação e pede a revisão do caso para conquistar a nota máxima. Isso porque foram vetados os jogos incluídos do Santos e do Brusque na proposta técnica.
A decisão precisa ser revisada de ofício, sob pena de responsabilidade dos gestores públicos, diz um trecho do recurso vascaíno. O recurso pede a desclassificação da dupla Fla-Flu da concorrência, com alguns argumentos, como de que não houve descrição de atividades básicas, responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas pedidos na proposta técnica entregue ao governo. Mauro, sobre essa questão da licitação, primeiro assim, eu posso não ter me informado muito sobre isso, mas por que colocaram os jogos do Santos e do Brusque nessa licitação? Tem que ter mais de um clube, né? Aí o Vasco seria o Santos e o Brusque. É um negócio meio surreal, né? O Vasco, e era um monte de jogo do Santos que estava na proposta. Vai jogar esse partido, o Brusque vai jogar no Maracanã? Tinha 5 jogos do Brusque previstos. É um negócio meio maluco. Aliás, tudo que envolve esse negócio de Maracanã, edital, é maluco, né? O edital já é uma loucura. Os canapés para os políticos, né? Canapé, bebidinha, garçom ali servindo, sabe, camarote. Os camarotes são numerados. Camarotes tais. Tem isso, que o camarote tem aquele que é mais central, tem aquele que é lá atrás do gol, na bandeirinha de escanteio. Eles escolhem no edital quais são os camarotes, a deposição. É brincadeira, Maracanã. Você vai no Maracanã, você enche o saco, né? Vou falar português, claro, né? Enche o saco. Já foi um absurdo que fizeram lá, essa obra maluca desse estádio, que não deveria existir, o outro estava muito bom. E agora essa discussão eterna aí. É que muita gente alega que uma empresa querendo ficar com o Maracanã, ela pode ter interesses outros que não só fazer dali um local para jogos de futebol, e sim para outros espetáculos musicais, shows, etc. Né? Na verdade, é a SAF do Vasco, né? Tem que entender também. É a SAF. De novo, investidor. Sim. É diferente do clube, né? Sim. Uma coisa se fosse o Pedrinho mandando no Vasco, presidente do Vasco, e falando. O Pedrinho ia pensar o quê? No futebol. Agora a SAF pensa o quê? Eu não sei. Talvez ela pense em alguns jogos. São Januário, depois da reforma, que é um estádio menor, mas é um bom estádio, né? Deve ficar melhor, mais modernizado, evidentemente. E você tem ali para fazer outras coisas. Enfim, vai ficar nessa briga aí. Eu acho que no final vai acabar ficando com o Fluminense e Flamengo mesmo. E eles dois é que vão ter que ficar bancando esse negócio. O Vasco vai jogar lá quando ele quiser também, como sempre acontece. Voltamos à rádio Jovem Pan. Realmente Maracanã já é uma novela bem antiga, né? E o Flamengo tem o seu projeto, né? Do seu novo estádio, né? Que deve sair, vamos ver o que vai acontecer. E o Maracanã é sempre muito complicado, sempre uma novela muito grande, né? Como se vai jogar no Maracanã, se não vai, é Vasco, esse negócio, até jogo do Santos e do Brusque estavam ali incluídos na proposta do Vasco. O Vampeta, no Maracanã, é um estádio que você curtiu bastante jogar. É muito diferente o Maracanã do seu tempo, o Maracanã de hoje? Eu ainda, Bruno, não fui no Maracanã novo, né? Depois da Copa do Mundo, não fui. Mas o Maracanã tem duas coisas assim. Pra gente ser jogador profissional de verdade, hoje mais não, né? Mas para ser jogador profissional de verdade, a minha carteirinha é de atleta profissional de futebol, ainda tem uma azulzinha, né? Tinha que passar pelo Maracanã, jogar no Morumbi, tomar um calor no Mineirão. A gente fazia isso, né? Então, esses 3 estádios eram o sonho de todos os atletas em jogar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Maracanã, tinha um ponto de esquerda no Vitória, chamado Wilton, quando ele viu o Renato Gaúcho, ele foi tirar foto. Aquelas câmeras Kodak, sabe? Sim. Aquela madeirinha. A gente, velho, daqui a pouco você vai pegar o cara ali de campo e falou: que cara, eu quero tirar foto, o cara é bonito, irmão. Tem uma foto com o Renato Gaúcho. Então você tinha que tomar esse calor, né? O Maracanã é um estádio lendário, né? Tanto que tem um Maracanã também lá na Iugoslávia, né? Tem, Belgrado, sim. Belgrado, né? Então, todo mundo quer jogar. Agora esse negócio de Santos e Brusque. Tava lá na proposta. Lá. Bota Volta Redonda, pô, que joga. Volta Redonda joga a Série C. Sim, podia mandar. Podia botar o Volta Redonda, né? Que já é de São Paulo, ou que é do Rio mesmo. Mas enfim, essa briga aí vai ser a briga dele, né? Uma coisa que é uma novela, né, Vanderlei? Já muito longa, né? É difícil saber o que... Eu achei interessante vocês citarem o Santos aí, porque o Santos encontra um caminho para jogar. A sua torcida é grande, jogar no Maracanã, em algumas situações. E tem também o Santos um acordo com o estádio Paulo Machado de Carvalho, que fica aqui no complexo da Arena Pacaembu. Sim. Para alguns jogos do Santos estão lá reservados para o segundo semestre. Do Santos, do Cruzeiro
que a exemplo também entende que tem torcida em São Paulo, para um estádio de 25 mil lugares aproximadamente, que será o novo estádio do Pacaembu, do estádio Paulo Machado de Carvalho. Então acha que pode fazer um evento lá. E o São Paulo, segundo os dirigentes do complexo, o São Paulo também tem o compromisso de fazer pelo menos 1 ou 2 jogos, um jogo especial, porque eles querem fazer alguma coisa ampla, aquele dia do jogo mesmo. Começa a festa desde as primeiras horas da manhã, com vários eventos, e aí fecha à tarde com a realização de um jogo de futebol. Uma coisa diferente, uma coisa moderna, mas só para lembrar que também existe essa alternativa, que o Santos já tem essa boquinha para chegar a jogar no Maracanã, também vai poder jogar em São Paulo em algum momento, pelo menos é o que aparentemente tem esse acordo. E Piperno, sobre essa polêmica toda envolvendo o estádio do Maracanã, que já passou por diversas obras, diversas questões, e continua uma novela em relação ao Maracanã. Quem administra o Maracanã? Ô Bruno, como a gente está aqui no Brasil, e eu não duvido de nada do que possa acontecer aqui, o maior receio que eu tenho é que, como, enfim, há grandes marcas disputando o Maracanã, né, o consórcio Flamengo e Fluminense, o Vasco lá enfim, por outro lado, a justiça resolva adotar uma solução salomônica e falar, bom, é o seguinte, a partir de agora, todo mundo então pode jogar e explorar o Maracanã. E aí você vai ter aquela overdose de jogos. Com Flamengo e Fluminense, o gramado muitas vezes já dá, assim, provas de que ele não resiste a tanta coisa. Até porque os dois jogam Libertadores, os dois jogam Copa do Brasil, né? Então realmente isso acaba sobrecarregando o estádio. Agora você imagina, por exemplo, se o Vasco também passar a ter direito de jogar no Maracanã. E como isso aqui é Brasil, aqui tudo pode acontecer, o Vasco então traz nesse pacote aí, Santos, Criciúma, todo mundo, Brusque, né? Brusque, né? Põe aí, faz um anúncio, olha, quem quiser entra, caravana Cruz Maltina, e pronto, põe todo mundo aí, seja que... Enfim, o Brasil realmente não é fácil, não.